Então, para focar em um teste, um caso um pouco mais interessante, a gente vai falar um pouco de causalidade e do experimento randomizado controlado dentro do arcabouço de teste de hipótese. Lembrando que isso foi o assunto da segunda aula de CD, e ele vai voltar com ela agora. Testes de hipótese às vezes ficam mais próximos do nosso mundo quando a gente pensa em dois grupos. E ao invés de dois grupos ser as mães que fumam contra as mães que não fumam, né, ou como a gente já brincou em vários vídeos, a gente pode pensar num grupo de controle e um grupo de tratamento. Tipo, um grupo de controle pode ser quem recebe um medicamento placebo e o tratamento quem recebe um medicamento real. E os dois grupos são selecionados de forma aleatória. Quando a gente faz isso, a gente consegue falar de causalidade, porque a gente consegue pensar aqui em intervenções. E uma intervenção ocorreu que a gente medicou as pessoas, né? A gente não que afetou o ambiente. Lembrando da aula 2, Fischer criou o modelo de estudo randomizado controlado, basicamente para entender o efeito de reagentes em uma colheita, onde algumas áreas do terreno recebiam reagente e outras não recebiam. Ele controlava por todo o resto e conseguia dizer de forma causal se o reagente teria um efeito naquele solo. Lembrando dos termos que controle quer dizer que algumas áreas ou plantações eram expostas ao reagente, outras não. Randomização quer dizer que todo o resto é igual e a gente só seleciona quem vai ter o reagente ou não com a moeda mesmo, jogando para cima. No mundo de medicamentos, é quem recebe o placebo e quem recebe o medicamento. Isso tem que ser aleatório, nem o médico sabe disso. Por isso, geralmente, é uma coisa duplo cego. E replicação é muito importante porque a gente tem que permitir que um experimento seja feito várias vezes. Isso liga muito com o método científico, que vai ser um assunto daqui a alguns slides. A diferença do caso de Fischer com o caso que a gente já viu em vários vídeos, por exemplo, dos bebês e o peso dos bebês das mães que fumaram ou não durante a gravidez, é que Fischer está intervindo. A randomização aqui não é um bootstrap ou um teste de mutação. A randomização aqui é que alguém joga uma moeda para cima e decide qual área vai ter o reagente. E decide quem vai tomar um remédio. Então a gente interfere no meio antes de fazer o nosso teste de hipótese. Qual é a diferença do caso dos bebês, né? A gente não pede para as mães fumarem antes da gravidez para fazer o teste, né? Lá a gente observa algo que elas já fizeram ou não. Embora nem sempre vai ser equivalente o estudo randomizado controlado com o estudo observacional, que é a aula 2, não quer dizer que não dá para ter intuições causais de estudos observacionais como os do bebê. Quando a gente não está forçando mães em mesmas condições a fumarem e fazer o estudo, porque seria eticamente incorreto, obviamente, o que pode acontecer é existir o que é chamado de uma variável de confusão, que é essa interrogação aqui, que afeta os dois exemplos, né? Por exemplo, assim, talvez mães mais novas fumem e tenham ter bebês mais novos, né? Talvez mães mais velhas não tenham bebês menos pesados, né? Assim, com menos peso. Talvez mães mais velhas não fumem e tenham bebês com peso maior. Né? Essa variável a gente em nenhum momento controlou por ela. No RCT a gente manteria todo o resto igual. Pegaria só mães da mesma idade e olharia para esse fumo não fumo. Observe que a gente consegue fazer isso às vezes se idade for uma das variáveis nos nossos casos. Né? A gente pode fazer o teste de hipótese só para certa idade. Lembre sempre do experimento de John Snow. Com dados suficientes a gente poderia estratificar, por exemplo, fazer o teste com mães de tal idade, com mães de tal região, com mães de tal peso, com mães de tal raça, etc. Mas nem sempre a gente tem esses dados, né? Um caso que a gente não tem os dados, por exemplo, é a vacina de Covid. A gente não tem dado nenhum para testar. Então a gente tem que interferir no ambiente. Se a gente não tem os dados, a gente nunca isola o efeito, a gente nunca vai fazer um experimento controlado em CD, mas a gente tem alguns dados de experimentos passados. Note que mesmo sem um experimento randomizado controlado, a gente pode levantar argumentos a favor ou contra uma hipótese. Tipo, e só para focar um pouco mais como seria o experimento randomizado aqui, né? Eu jogaria uma moeda para cima e logo no início da gravidez eu escolheria 50% das mães para fumar e para não fumar, né? E eu veria se isso tem um impacto no peso dos bebês
E a brincadeira aqui é que isso não é correto eticamente, entendeu? Em algumas aulas, essa e outra em particular, eu vou falar um pouco de ética, porque nem sempre a gente consegue fazer esse tipo de estudo. É engraçada essa história, porque isso é um dos motivos pelo qual Fischer morreu assumindo que cigarro não mata, né? Ele fumava. E basicamente, assim, ele não aceitava a noção que cigarro mata, porque ninguém nunca fez um experimento randomizado controlado. Só porque experimento randomizado controlado é o nosso padrão ouro, não quer dizer que ele é a única forma que existe de pensar, não. Entendeu? O caso das mães dos bebês ela é interessante porque ela replica, ela acontece em outros lugares, mesmo se a gente controlar. E a gente tem tantos dados que aparece algum sinal aí. Só que Fischer não acreditava nisso. Mas isso é um pouco além do assunto da matéria. Voltando para a replicação, nem sempre vai ser possível realizar esse experimento, só que nada vai impedir de ser feito várias vezes, né? Em diferentes populações, tipo o caso das mães, como eu estava falando agora. E quando você observa o mesmo efeito várias vezes, você começa a ter um sinal de que a coisa deve ser verdade. Um exemplo interessante, que eu fiz aqui uma brincadeirinha com um filme que eu gosto, mas um exemplo interessante de Julia Pearl é que ele fala que o cientista ele deve confiar no seu conhecimento de domínio. Porque, obviamente, nem sempre as coisas fazem sentido, né? Por exemplo, não faz sentido um bebê causar, que é a direção da seta, uma mãe para fumar. Então, mesmo sem realizar o experimento randomizado controlado, a gente não consegue ter um pouco de noção do mundo real para chegar na nossa conclusão científica. O exemplo que eu tenho aqui é basicamente um exemplo de um filme que eu acho bem interessante, porque ele leva a gente a pensar um pouco sobre dados e um pouco sobre CD, né? Quem já viu esse filme, chamado Onde os Fracos Não Têm Vez? Existe um personagem que está aqui em cima, esse cara com cara de malvado aqui, tem esse nome de Anton, e ele basicamente joga uma moeda para cima para matar as suas vítimas. Ele fala assim, olha, vou jogar a moeda para cima, a pessoa escolhe cara ou coroa, e de acordo com essa escolha, ele mata a vítima ou não. Aí ele vai jogar a moeda, se a vítima acertar ou errar, ele decide matar ou não a personagem Carladinha aqui. Isso leva uma falha de pensamento estatística, porque assim, parece que é o erro ou o acerto da moeda que causa a outra personagem a morrer ou não. Entende? Só que a gente pode pensar que isso é, de certa forma, um absurdo, entende? Tipo, essa personagem em particular é a única do filme que se recusa a jogar essa moeda para cima, basicamente dizendo, olha, não faz sentido, entende? Tipo assim, não faz muito sentido eu jogar essa moeda para cima. Tipo assim, é você quem vai causar a minha morte ou não. E é muito engraçado essa cena, porque pensando em dados, se a gente observasse os dados só quando o Anton está na brincadeira, parece que sim, o erro ou o acerto da moeda causa a morte. Quando a gente observa os dados sem a moeda ou sem ele, a coisa muda, né? Isso quer dizer o quê? Você tem que refletir um pouco sobre de onde seus dados vêm para não ter essa noção de correlação e causalidade que não faz sentido. Quem causa a morte é a pessoa, não é a moeda. Isso parece tolo, porque a gente não está aqui com dados de ICD real, mas isso acontece muito no dia a dia. Isso é um erro que é chamado paradoxo de Bergson, que é tipo assim, você foca num subconjunto de dados onde o efeito sempre aparece. O caso de cloroquina com ciência de dados com Covid foi um pouco disso, né? Tipo, a gente focou numa subpopulação que tinha efeito, mas não quer dizer que tem efeito do ponto de vista estatístico. Né? O primeiro experimento meio que deu errado. Então é sempre bom pensar e refletir, porque o mundo de estudos randomizados ele é interessante. O que é mais engraçado dessa história é que parece que tem uma certa hipótese nula sendo testada aqui, né? Porque parece que a moeda que meio que causa essas mortes, esse mundo aleatório, entende? Mas não é isso que acontece. O seu bom senso vale mais do que dados puros. É isso que eu quero falar nesse slide. Tipo assim, pense sobre os dados e sobre o que você está testando. Isso aqui é um ótimo exemplo do paradoxo de Bergson, que não faz parte do assunto TCD, e eu recomendo vocês verem esse site do Wikipedia para pensar um pouco sobre isso. Obrigado.